Bom dia a todos. Chegamos, enfim, na nossa última videoaula dessa parte teórica, e nela eu vou apresentar um pouquinho do que é o site do IBGE, onde estão as informações das pesquisas e também algumas outras informações complementares, principalmente sobre a PNAD contínua. E aí, ao concluir essa parte, nós concluímos então a parte teórica e aí nós nos encontraremos de novo no dia 26 de março para então ir para a parte puramente prática no software R. Então essa é a estrutura do site do IBGE. Eu particularmente acho um site bem bonito, bem clean, então vale a pena, tem muitas informações aqui dentro. E vocês podem ver que aqui tem um pouco de informações sobre as cidades, os estados. Aqui fala um pouco sobre a população, a inflação a partir do IPCA e algumas notícias da agência de notícias. Para quem não conhece a agência de notícias, vale a pena conhecer também, porque ela é um portal de notícias muito parecido com o G1, por exemplo, em que ela apresenta as divulgações que são feitas pelo IBGE. Então aqui a gente tem um pouco sobre o desemprego, baseado na PNAD contínua, nós temos sobre preços ao produtor, sobre contas nacionais, e também existem podcasts que são muito interessantes, então para quem não conhece ainda esse site, vale a pena dar uma conferida. Agora, onde a gente precisa ir para poder ter acesso às informações das pesquisas do IBGE? Também é muito simples. Basta clicar em estatísticas e aí você tem várias formas de chegar até as informações das pesquisas do IBGE. Você pode pesquisar pelo próprio nome da pesquisa ou por algum tema específico. Eu aqui quero mostrar para vocês sobre a PNAD contínua. Então, eu sei que a PNAD contínua trata sobre o mercado de trabalho. Então, eu vou clicar na opção Trabalho nos temas. E aí vocês podem perceber que ela vai abrir as informações das pesquisas relacionadas com esse tema trabalho. E a primeira delas é justamente a PNAD contínua. Tendo aqui também a PME e a PNAD, que são as pesquisas que, de certa forma, foram substituídas pela PNAD contínua. Lembrando que a PNAD foi até 2015 e a ideia da PNAD contínua, apesar dessas pesquisas não se relacionarem em termos de comparabilidade, porque elas têm desenhos amostrais distintos, inclusive a PNAD contínua faz parte do SIPD e as outras não fazem, a ideia da criação do SIPD foi justamente isso, de tentar agregar as informações dessas duas pesquisas de uma periodicidade uma periodicidade menor, que é uma coleta por trimestre, e de forma contínua, abordando também vários temas, que é o caso da PNAD contínua. Além disso, nós temos outras pesquisas aqui, por exemplo, a PNAD Covid-19, que ela tem essa diferenciação aqui em vermelhinho, porque ela ainda é uma pesquisa em caráter experimental, e a POF, por exemplo, que é a pesquisa de orçamentos familiares. Então, eu clico aqui na PNAD contínua, e quando abre a página da PNAD contínua, eu tenho as informações sobre o que é essa pesquisa, outras informações sobre periodicidade, sobre temas e tópicos suplementares que eu vou falar mais à frente, com o objetivo de apresentar sobre essas informações complementares. E nesse menu à esquerda nós temos outras informações muito importantes, como séries históricas, microdados, divulgação mensal, trimestral e anual, downloads, informações técnicas, que também é muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre a parte metodológica da pesquisa. Mas aqui nós vamos nos ater a como obter aqueles arquivos da PNAD contínua para caso a gente queira fazer a leitura de forma manual, ou seja, utilizando o READ PNAD-C, o PNAD-C Label e fazendo aqueles processos aos poucos. E caso a gente não queira usar aquelas bases de exemplo que a gente fornece junto com o pacote. Então, para isso, a gente vai clicar no menu aqui ao lado em microdados, e aí ele vai abrir essa página em que ele já divide em microdados de divulgação anual e microdados de divulgação trimestral. Nos microdados de divulgação anual, ele tem 4 principais tópicos aqui. O primeiro é a informação sobre os arquivos de microdados. O segundo é essas informações sobre as pesquisas suplementares anuais, que em breve eu vou entrar nelas. E aqui que estão os microdados de fato. Ou eles vão ser acumulados em determinada visita, ou concentrados em determinado trimestre. E aí, quando você clicar em alguma dessas opções, ele vai abrir uma página com repositório com esses microdados e também os arquivos de dicionário, deflatores, enfim, todos aqueles necessários para fazer a leitura desses microdados. E aqui embaixo, algumas atualizações informam sobre as atualizações que foram feitas nos microdados dessa parte do anual. Só que aqui a gente não vai trabalhar com o anual.
Nosso objetivo aqui é dar um exemplo de trimestral. E aí, quando a gente abre o trimestral, a gente tem aqui novamente informações sobre os microdados, informações sobre as pesquisas suplementares anuais, que eu vou apresentar mais à frente, documentação, deflatores e os microdados e aqui dividido por ano. Então, por exemplo, quando eu clico em 2020, ele vai abrir o repositório dos microdados disponibilizados de 2020. Até então, a gente tem os microdados do primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2020, porque o do quarto trimestre de 2020 ainda não foi para a divulgação efetivamente. Assim que ele for divulgado no dia da divulgação, ele é disponibilizado aqui no site. E se a gente voltar, por exemplo, e clicar na opção documentação, ele vai abrir um repositório com os arquivos de documentação relacionados aos microdados trimestrais da PNAD contínua. E aqui, além dos manuais, a gente tem também o próprio arquivo de deflatores, que ele utiliza no pacote para acrescentar as variáveis para deflacionamento, e os arquivos de input dicionário, que ele vai utilizar para fazer a leitura dos microdados e também para rotular as variáveis categóricas. Além disso, nós temos informações sobre as variáveis derivadas na PNAD contínua, a estrutura de atividade, a estrutura de ocupação, os grupamentos ocupacionais de atividades e aquele arquivo que eu apresentei durante o manual do pacote PNAD CBGE, que ensina como fazer o deflacionamento dentro do pacote. E, por fim, esse arquivo que eu quero mostrar para vocês com maior detalhe, que é o arquivo de chaves da PNAD contínua. Nesse arquivo, ele ensina a como compor as chaves tanto de domicílio quanto de pessoas dentro dos microdados da PNAD contínua. Para você obter a chave de domicílio, basta utilizar essas três variáveis, ou concatenar essas três variáveis, no caso UPA, a V1008 e a V1014, que é o painel e o número identificador do domicílio. Para a chave de pessoa, você vai utilizar as mesmas variáveis da chave de domicílio, acrescido da concatenação da V2003, que é o número de ordem do morador. Só que um ponto importante de se ressaltar aqui é que essas chaves elas servem puramente para identificar um domicílio no banco em estudo, por exemplo, a chave de domicílio, para que esse identificador permite, então, que realize a análise longitudinal do domicílio. Só que, já para morador, existe uma certa identificação para não fazer as análises longitudinais em termos de morador, porque ainda está sendo trabalhado internamente no IBGE uma chave mais robusta para que seja possível fazer essas análises de formas longitudinais para morador. Então, para domicílio, de certa forma, é possível, mas para morador ainda está em estudo internamente para a liberação de uma chave que seja robusta a ponto de se permitir a análise longitudinal. E lembrando que os arquivos de microdados da PNAD contínua são compostos apenas por entrevistas realizadas, o que é diferente, por exemplo, na PNS, que a PNS até então divulga os microdados com todos os domicílios selecionados, tendo não entrevista realizada. Então é importante fazer o recorte quando for trabalhar com a PNS, o que já é feito no nosso pacote de forma automática. Então aqui é um pouco sobre as chaves da PNAD contínua. É importante ressaltar de novo sobre essa questão longitudinal, que o IBGE está trabalhando numa chave para disponibilizar, para que possibilite essas análises longitudinais. E vou aproveitar o gancho e falar sobre justamente a comparação entre as pesquisas. Também está em produção uma forma de poder fazer a interseção entre as pesquisas que compõem a CPD. Então, por exemplo, para fazer a comparação entre PNAD contínua e PNS. Então, isso já está em análise e estão buscando disponibilizar isso em breve. Se a gente voltar para a parte dos microdados, e agora é a segunda parte de informação complementar que eu gostaria de apresentar, nós temos aqui esse arquivo de pesquisas suplementares anuais. Aqui ele deu erro, então vamos voltar e deixa eu ver se aqui ele vai abrir. Agora sim. O que é esse arquivo? Esse arquivo serve para mostrar, então é algo que eu fiquei devendo para vocês e agora eu vou apresentar,
onde estão situados os temas e tópicos suplementares nos microdados anuais da PNAD contínua. Lembrando que esse arquivo aqui ele é atualizado com o tempo, então ele cobre de 2012 até o ano da última divulgação anual que ocorreu da PNAD contínua. A gente ainda não teve divulgação da PNAD contínua anual para 2020, então esse arquivo está só até 2019. Então, basicamente o que ele faz é, ele mostra a forma de investigação anual, então ou pode ser visita acumulada no ano, aquele acumulado em determinada visita, ou concentrada em um trimestre, que eu já apresentei nas últimas videoaulas. E aí ele mostra desde quando aquele módulo vem sendo coletado e aonde ele vem sendo coletado no âmbito da PNAD contínua. Então, por exemplo, características adicionais do mercado de trabalho. Esse tema ele vem sendo coletado desde 2012 até 2019 e ele sempre foi coletado na primeira visita. Já rendimento de outras fontes, ele também vem sendo coletado desde 2012 até 2019. Nesse período sempre foi na primeira visita, mas a partir de 2016 ele também começou a ser coletado na quinta visita. Então ele é coletado na primeira visita e na quinta visita atualmente, mas no passado ele só ocorria na primeira visita, isso de 2012 a 2015. Já o módulo de habitação, ele começou a ser investigado em 2016 e ele vem sendo investigado de 2016 até 2019 e tem ocorrido sempre na primeira visita. Já outras formas de trabalho, também, assim como a habitação, vem sendo coletado desde 2016 até 2019, só que, nesse caso, só na quinta visita, assim como no trabalho de crianças e adolescentes, que vem sendo coletado desde 2016 até 2019 na quinta visita. Então, esses são os temas que são coletados, acumulados em determinada visita no ano. Já os concentrados em trimestre, nós temos 2,5, vamos dizer assim, temas disponíveis. Nós temos o tema de educação, que ele vem sendo coletado desde 2016 até 2019, e aqui vale atentar que existe um módulo básico de educação, que é coletado trimestralmente, e existe o módulo anual, que é a educação anual, que tem algumas perguntas específicas, que é coletado só em um período do ano. No caso, ele é coletado só no segundo trimestre do ano. Então, todas as pessoas de todas as entrevistas naquele segundo trimestre respondem à educação anual, mas só no segundo trimestre de determinado ano. Já o módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação, o TIC, ele vem sendo coletado desde 2016 até 2019, sempre no quarto trimestre do ano. Então, ele é coletado só no quarto trimestre para todas as entrevistas daquele trimestre. Esse 1zinho aqui quer dizer que esse módulo ainda não teve divulgação sobre ele para aquele período específico. E por fim, nós temos o módulo de turismo. Eu falei 2,5 por quê? Porque o módulo de turismo ele foi coletado em 2019, no terceiro trimestre de 2019. Só que a partir de 2020 ele tem sido coletado na segunda visita do ano. Então ele passou de um módulo coletado concentrado em determinado trimestre para acumulado em uma visita, certo? Essas transições podem ocorrer porque são amostras independentes de cada ano. Então não precisa ficar fixo em um período. Outro ponto importante de se ressaltar é que, se perceberem, não existem módulos coletados para a segunda, terceira e quarta visita e nem para o primeiro trimestre do ano. Só que pode ocorrer de serem acrescidos módulos para esses períodos e isso o pacote já está preparado para absorver. Então, por exemplo, se no mês que vem decidirem acrescentar um módulo que vai ser coletado somente na terceira visita, na verdade na segunda visita tem, que é o turismo, né? Eu acabei de falar, mas da terceira e quarta não tem. Então, se quiser acrescentar um módulo para a quarta visita, o pacote já vai absorver isso de forma natural, sem necessitar de nenhuma atualização e resubmissão do pacote, que é uma forma que a gente encontrou de não criar essa dependência de toda vez que criar um módulo em algum lugar que ainda não existe, ter que ficar resubmetendo um pacote, porque é um processo muito complexo a submissão dentro do CRAN, porque existem várias análises, existe um tempo para avaliação, enfim.
Então, essa é a distribuição dos tópicos, temas e tópicos suplementares anuais dentro da PNAD contínua. Esse arquivo ele fica disponibilizado aqui no site do IBGE, então também vale a pena dar uma conferida aqui nesse arquivo. Então, eu acredito que a gente passou por todas as fases relacionadas ao pacote. Eu vou aqui fazer só uma citação que eu acho importante também para quem não conhece. O SIDRA, que é o sistema o sistema de IBGE de recuperação automática, ele é um repositório muito bacana em que ele permite fazer várias combinações de estudos de divulgação do IBGE. E a ideia de se utilizar o SIDRA em conjunto com o pacote é justamente como um ponto referencial. Vamos supor, você pega algum índice que é disponibilizado no SIDRA sobre a PNAD contínua e tenta replicar esse código no R para obter o estimador lá no R. Se os valores baterem, quer dizer que você está no caminho certo e que você entendeu como implementar aquele indicador. Agora, se der um valor diferente, aí você precisa entender se não está sendo feita alguma parte do seu código, está precisando de um ajuste para você conseguir obter o valor que é demonstrado no SIDRA. Então, é importante essa citação também. Então, acredito que englobamos todas as informações que a gente precisava saber sobre o IBGE, sobre as pesquisas domiciliares amostrais do IBGE. E antes de concluir essa última videoaula, algumas dúvidas que podem surgir também eventualmente, que já surgiram, como a gente falou aqui dos pacotes do SIPD-IBGE, do PNAD-C-IBGE, PNS-IBGE, POF-IBGE e o COVID-IBGE, uma pergunta que pode surgir é: e se eventualmente surgir uma nova pesquisa dentro do âmbito do SIPD? A nossa ideia é, sempre que surgir uma nova pesquisa dentro do âmbito do SIPD, é já disponibilizar um pacote para a leitura dos microdados dessa pesquisa. Mas é óbvio, como é uma pesquisa nova, e nós ainda não vamos ter os microdados disponíveis, a ideia é que esse pacote só seja disponibilizado depois que pelo menos a primeira parte desses microdados dessa pesquisa estejam disponíveis no site do IBGE, porque a gente precisa testar para ver se está funcionando, buscar os microdados, está fazendo a leitura de forma correta, a rotulação e todos os processos que a gente viu até aqui. Outra dúvida que eventualmente surge existe algum pacote para a leitura dos microdados do censo do IBGE? Oficialmente, do IBGE não existe nenhum pacote hoje disponível para a leitura dos microdados do censo. Nós temos alguns outros pacotes que foram feitos por pesquisadores de outros órgãos ou pesquisadores distintos do IBGE, que até fazem a leitura dos microdados. Tem um que é disponibilizado no GitHub, mas ainda não tem disponibilizado no CRAN. O intuito dele é fazer a leitura de todos os microdados, não só do censo, mas de todas as pesquisas. Mas, infelizmente, pelo que eu testei, ele não tem funcionado mais para a PNAD contínua, muito por conta da reestruturação que a gente aplicou, e da PNS também ele não tem funcionado, mas do censo ele funcionou a leitura para ler os dados do censo nesse pacote. Então, até onde eu sei, de pacote oficial do IBGE, que eu tenho conhecimento, é só os pacotes que compõem o SIPD IBGE, ou seja, o PNAD-C IBGE, POF IBGE, PNS IBGE e o COVID IBGE. Então, eu acho que é isso, essas informações que eu queria passar. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Espero que todos se tornem usuários dos pacotes e dizer que a gente está à disposição de todos que tenham dúvidas ou sugestões. E aqui eu coloco aqui é o outro canal que eu tinha explicitado do pacote pinatc@ibge.gov.br. Vocês podem entrar em contato tanto por esse canal ou pelo canal pacote.spd@ibge.gov.br, que vai direcionar pela mesma caixa de entrada, e o meu e-mail particular do IBGE profissional. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, se for dúvida relacionada a pacote ou código no R, eu peço por gentileza para entrar em contato pelo canal do pacote. E se for alguma dúvida teórica sobre a amostra metra, sobre a SIPD, aí o ideal seria entrar em contato com o e-mail gabriel.sucal@ibge.gov.br. Então, eu agradeço a todos pela atenção e eu quero dizer que estamos à disposição para quaisquer dúvida,
sugestões, ideias, porque a ideia aqui é sempre colaborar um com o outro. E é isso. Muito obrigado a todos e até o seminário.